O SANEP oferece 4 serviços à população de Pelotas: água, esgoto, drenagem e lixo. 2 desses serviços, o tratamento da água, a distribuição da água, a cobrança da água e o esgoto, esses 2, água e esgoto, são pagos pela população. E outros 2, a drenagem urbana, ou seja, a limpeza das valetas, da água da chuva, e a coleta do lixo, o destino final dos resíduos sólidos, não são pagos. Isso é o primeiro grande problema do SANEP. Nós temos 2 serviços que são pagos e 2 que não são pagos. Muita gente fala que o SANEP tem um problema de muita hora extra. Até pode ser, mas não é o grande problema do SANEP. O número de cargos em comissão, os CCs, que hoje são 12 ou 13, também não é pequeno número. O excessivo número de funcionários, que hoje está em torno de 826 funcionários, não é o grande problema do SANEP para 4 serviços que a cidade tem. Agora vamos entrar em alguns problemas do SANEP. Devedores, o número de inadimplentes, aqueles que não pagam o SANEP. Esse é um problema que o SANEP tem que atacar. Outro problema, os valores de aluguéis de maquinário. Tem um parque de máquinas sucateado, o que acontece? O SANEP é obrigado a alugar máquinas. São máquinas caras e que pagas por hora. Esse é um outro problema de gestão. E o desperdício de água, por fim, é um outro problema que o SANEP tem que enfrentar. Hoje, 50% da água tratada lá nos depósitos de água não são recuperados pelo SANEP, são desperdiçados, metade. Isso é uma média nacional, mas é uma média que tem que ser atacada. Portanto, o SANEP tem problema de gestão, especialmente inadimplentes, aluguéis de maquinário e desperdício de água. Eu fiz uma pesquisa nos últimos 10 anos do SANEP para verificar a relação entre receita e despesa. A receita do SANEP de 2003 até 2013, ou seja, aquilo que é arrecadado com água e esgoto, cresceu 2,3%. O custo com o pessoal acompanha essa curva, portanto, cresceu isso também. Cresceu paralelo à receita. Mas o custo com o lixo cresceu 6 vezes de 2003 até 2013. E numa projeção para o final desse ano, pode chegar a 38% do custo total do SANEP. Ou seja, nós vamos ter uma folha de pagamento de entre 40% e 42% e vamos gastar 38% com lixo, sendo que a curva do lixo sobe. Se nós observarmos as 3 curvas, receita, pessoal e lixo, nós vamos ver que o SANEP vai ficar impossibilitado de continuar suas atividades sem que se crie uma receita para o lixo. Como se não bastasse, o SANEP está condenado a devolver 33,96% das contas de água relativo a 2001 até hoje, já condenado em última instância. Por fim, eu queria mostrar uma tabela e vou deixar para vocês observarem que de 2006 para cá, o SANEP tem investido algo na ordem de 116 milhões em obras estruturantes. Qual é o resumo de tudo isso? O SANEP está sendo devorado pelos custos do lixo. Quem está pagando essa conta são os funcionários com salários cada vez mais baixos. Tem uma condenação do SANEP que vai tirar, em média, 25% de sua receita mensal. E, enquanto isso, o SANEP não para de investir em grandes obras, estações de tratamentos e outras coisas. Ou seja, tudo leva a uma dificuldade ainda maior e a chegada de uma grande empresa privada e dizer:
Sanep, vamos conversar? Vamos privatizar o Sanep? Ainda que o governo não admita, o caminho é esse. Não vai ser uma outra empresa pública que vai salvar o Sanep. Não vai ter condições da população arcar com esse prejuízo todo se o governo não agir. Portanto, esse governo está sendo covarde em relação à situação do Sanep. Está caminhando para a sua insolvência e a futura privatização. Dois detalhes muito importantes. O Sanep não tem como hoje fazer investimentos no cotidiano, no dia a dia do que existe no Sanep, mas recebe muito dinheiro para essas construções estruturantes do Sanep, para o futuro do Sanep. Por exemplo, dinheiro a fundo perdido, 45 milhões para a estação de tratamento São Gonçalo, no campus da UFPEL. Para isso, o Sanep se estrutura, mas para o seu cotidiano não consegue. Significa que no futuro, uma grande empresa vai pegar um Sanep falido com enormes possibilidades de faturamento. Temos que fazer já um forte movimento pela reestruturação do Sanep e pela sua não privatização.